Bom dia, meus amigos, minhas amigas do YouTube, dos meus canais. Vivendo a vida intensamente, família Vanderlei, a vida é uma aventura. Eu, Darley, que vos falo neste sábado, que não está nem muito quente, nem muito frio, está o tempo meio nublado. Estou aqui na região do Santa Terezinha, da Avenida Cristóvão Colombo, nas proximidades do Marinha Agropecuária, onde trouxemos nossa cachorrinha, da minha netinha Júlia, uma Yorkshire, que chama Maia, de 3 meses, para tomar a terceira dose de vacina V10. Estou aqui, vim aqui, aproveitei esse tempo, que aqui é próximo ao local, para conversar com vocês. Aqui é uma área arborizada, conforme vocês podem ver, já fiz alguns vídeos aqui, já tirei fotos. Tem pés de acerola, pés de frutas, um colégio aqui ao lado, os fundos do colégio, onde fica a quadra poliesportiva. É um colégio de crianças, ensino fundamental, não sei se também médio. Ensino fundamental, acho que até a 8ª série, não sei se tem colegial também. E tem um parquinho. Pois bem, eu vim aqui conversar com vocês nesta manhã. Agora são 11 horas e 54 minutos, praticamente tarde de sábado. Mais uma vez falando sobre essa situação política atual aqui no Brasil, a geopolítica mundial, devido ao fato de que tem uma família muito polêmica no Brasil. Vocês sabem muito bem de quem estou falando, da família Bolsonaro, da família, a qual eu incluo Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e o Jair Renan Bolsonaro. E também a sua esposa, Michele, a terceira mulher de Jair Messias Bolsonaro. Ou seja, eles e mais o Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo, que sempre está alinhado politicamente, ideologicamente e amigavelmente com Jair Messias Bolsonaro. Eles sempre juntos, como carne e unha, inseparáveis, continuam causando muitos problemas ao país, à nossa democracia brasileira, ao governo de Lula, ao STF, Supremo Tribunal Federal. Então, o que eu quero vos dizer, amigas e amigos do YouTube, dos meus canais, família Vanderlei, a vida é uma aventura e vivendo a vida intensamente, sobre Tarcísio Gomes de Freitas, especificamente, mais uma vez falando um pouquinho sobre ele, sobre o fato de ele ter tentando de alguma forma ou de outra livrar o amiguinho dele, o ex-patrão dele, que sempre está se hospedando em um prédio público no Palácio dos Bandeirantes, a qual é a residência oficial do governador. E o Tarcísio Gomes de Freitas, como eu disse em um vídeo ontem, que está postado no meu canal Família Vanderlei Vida Aventura, ele teve a petulância de ligar ao STF, esteve em Brasília, pegou o jatinho particular, o jatinho do governo, gastou dinheiro do povo paulista para ir almoçar com Jair Messias Bolsonaro no restaurante Brasília e depois ficar conspirando contra o Brasil, contra o governo de Lula, contra o STF. Inclusive ele anda falando mal do Alexandre de Moraes, detonando o Alexandre de Moraes, sempre pedindo anistia para esses bandidos. Ou seja, ele é cúmplice. Ele é golpista tanto quanto os que estão arrolados. E o que acontece? Tarcísio Gomes de Freitas ligou e teve a petulância de pedir aos juízes, aos magistrados do STF, que liberassem o passaporte para ele ir lá, conversar, bater um papo com o Donald Trump e falar sobre essa taxação lá nos Estados Unidos. Sendo que nós temos governo, temos uma mesa de negociação, temos um competente ministro da Fazenda, temos o ministro das Relações Exteriores, temos a embaixada, temos todas essas pessoas para conversar, para tentar resolver diplomaticamente, ou se não resolver diplomaticamente, Lula vai impor taxação também, recíproca. Se eles aumentarem para 1 milhão por cento de impostos, Donald Trump, nós aumentaremos para 1 milhão por cento. E ele teve essa pachorra de ser o garotinho de recados, Tarcísio Gomes de Freitas, de Jair Messias Bolsonaro, para pedir
autorização para ele viajar. Suponhamos, ó que ideia hipotética, ideia irracional. Liberar um réu que está prestes a ser condenado e preso, pois a semana que vem, Paulo Gonet, na segunda-feira, há de pedir a prisão, a condenação e prisão de Jair Messias Bolsonaro e mais 7 arrolados na tentativa de golpe, que são o núcleo duro do golpe, que envolve Mauro Cid, o delator Mauro Cid, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, foi delegado da Polícia Federal, Ramagem, Alexandre Ramagem, o que está preso, o Braga Neto, o general Braga Neto e o Augusto Heleno, e tem mais alguns. Então, é isso que eu quero vos dizer, amigos e amigas. Ele foi pedir para que um réu pudesse ser liberado, como se o STF fosse bobinho, os ministros deixassem ele viajar, gozar da sua liberdade eterna para sempre nos Estados Unidos, sob a proteção de Donald Trump, porque ele ia para lá, nunca mais ia voltar. É isso que aconteceu, Então, e outra coisa que eu devo salientar também, que eu não salientei no vídeo de ontem. Tarcísio Gomes de Freitas abandona São Paulo, abandona a cidade, enquanto está sob ataques, não sei de quem, de ações criminosas contra os ônibus, mais de 700 ônibus coletivos, que o pessoal colocou fogo nos últimos meses, tanto em São Paulo como nas cidades metropolitanas da grande São Paulo, e agora estão colocando fogo em vans, estão colocando fogo em vans escolares, vans que transportam crianças, vans que transportam pacientes. Ou seja, ele simplesmente abandona a sua função de governador, de despachar no gabinete, lá no Palácio dos Bandeirantes, para ir se encontrar com resolver problemas particulares de Jair Messias Bolsonaro. Esse que estava, inclusive, em casa enclausurado por problemas de saúde, que ele disse, mas de repente, de uma hora para outra, ele se curou, ele levantou e foi comer. Um cara que estava vomitando até as tripas até esses dias, até ontem, e de repente, do nada, saiu, após receber a carta, elogio de Donald Trump, dizendo que ele é honesto, que ele uma pessoa inocente que está sendo perseguido, que caça às bruxas de Donald Trump. Mas Donald Trump não usou isso como justificativa para taxar. O Donald Trump já anda taxando todos os países, uns a mais, outros a menos. E sempre acaba voltando atrás, porque ele é um imbecil, um idiota. Ele está isolando os Estados Unidos contra o resto do mundo. E o Brasil está cada vez mais fortalecido com o BRICS. Com os países do BRICS, Rússia, China, Índia, África do Sul, Canadá, os países árabes, Irã, todos que entraram agora no BRICS, e tem outros querendo aderir. E ele com medo, porque vai haver a desdolarização do mundo. A moeda, o dólar, não vai ser mais a moeda vigente como moeda de troca padrão mercantilista no mundo. Outra moeda vai ser criada do BRICS para ser uma moeda de comercialização entre os países, tipo o euro da União Europeia. Então é isso, pessoal, ele está falindo o Império Americano. Inclusive, a China tem 1 trilhão de reais em dívidas, 1 trilhão de dólares a receber dos Estados Unidos. E os Estados Unidos não conseguem pagar nem os juros, porque eles compraram títulos das dívidas americanas em troca de dinheiro. Esse dinheiro os Estados Unidos comprou produtos da China. E o que acontece? Eles estão super endividados, não conseguem pagar. Tá falido Estados Unidos. Está falido. Há uma nova remodelação no mundo. Uma nova ordem mundial está surgindo e o Brasil figura-se como uma das maiores lideranças dessa nova ordem mundial, lá da China, da Rússia, da Índia. Então é isso, pessoal, é isso que está acontecendo. Canadá, México. Então é isso. Há uma nova ordem mundial, uma ordem social democrática que vai
derrubar esse império capitalista fascista americano, que sempre utiliza de guerras, de situações conflitantes entre países para vender suas armas, para destruir países, destruir democracias, como destruiu a democracia em países da América do Sul, destruiu a democracia em 64 com o golpe militar aqui no Brasil, seus infiltrados, e agora novamente um golpe, e tentando desestruturar a economia brasileira, que está de vento em popa, crescendo, a segunda que cresce mais no mundo, o PIB mundial, as exportações, e o que vai prejudicar praticamente essa taxação é o agro brasileiro, principalmente São Paulo, que o agro é muito forte, a venda de carnes, carne bovina, aqui em São Paulo, que responde por 30% das vendas, 30 ou 40% das vendas para os Estados Unidos, eles vendem praticamente para os Estados Unidos. Então, o que acontece? Aí eles vão vender menos, só que vão ter que procurar outros mercados, e isso o Lula está fazendo, negociando com outros países, conversando, acordos bilaterais, vai visitar os países asiáticos, vai fechar mais negociação com esses países para investimentos no Brasil. Então o Brasil praticamente não é dependente economicamente das exportações para Estados Unidos, porque sempre tiveram prejuízo na balança. Agora, colocando essa taxa recíproca, vai fazer justiça ao Brasil, e o Brasil não vai ter mais perdas como teve perdas de 2009 até 2025. Ou seja, vai ser até melhor para o Brasil se tornar praticamente independente das relações comerciais com esse país, com os Estados Unidos. E pelo contrário, eles necessitam dos nossos alimentos, eles vão comprar. Eles vão comprar alimentos brasileiros, vão pagar 50% a mais de impostos e vão repassar esse aumento dos impostos do próprio Donald Trump para os consumidores americanos. Eles vão começar a reclamar, vai haver revoltas, vai haver greves, vai haver desabastecimento, talvez, nos Estados Unidos, e vai chegar o momento de a situação ser tão desfavorável a Trump que ele vai sair fora, vão derrubar ele, vão impeachment, porque a população está insatisfeita. Além de perseguições, de censuras contra livros, censuras ideológicas da parte de Donald Trump, porque ele é um fundamentalista, é um sociopata, como é sociopata Jair Messias Bolsonaro, seus filhos, Tarcísio Gomes de Freitas. Então é isso, pessoal, é isso que eu quero que entendam. O Brasil não é quintal dos Estados Unidos. O Brasil é soberano, o Brasil é dos brasileiros, é do povo brasileiro. Aqui tem dono, aqui tem governante, tem o melhor estadista do mundo do século XXI, que é Luiz Inácio Lula da Silva, que será reeleito no primeiro turno. Escreva o que eu estou dizendo, no primeiro turno em 2026. E será eleita a maior bancada congressista da esquerda, que envolve PT, PSOL, PCdoB, Partido Verde, PSB, que vão legislar a favor do povo, e não esses pau-mandados da elite, que é 1%, a elite do Brasil, que equivale a 140 mil pessoas super ricos e mais 56 bilionários. Esses vão ser taxados e vão ser taxados para que o povo, mais de 25 milhões de pessoas, possam ser isentos do imposto de renda das famílias de classe média baixa. Classe média baixa que ganha até 5 mil e progressivamente até 7 mil reais haverá desconto. É isso, meus amigos, que eu quero falar sobre isso, sobre a nossa independência. Nós temos o melhor governo do mundo. Entendam isso. Nós já decretamos a derrota de Bolsonaro nas urnas em 2022. Mas agora devemos decretar a derrota total do bolsonarismo, da direita, na política brasileira, extirpá-los agora
agora nas eleições de 2026, e extirpá-lo dos municípios nas eleições municipais de 2028, prefeitos e vereadores. Vamos renovar as nossas câmaras municipais também, com prefeitos, vereadores da esquerda. Vamos renovar o ano que vem também os estados com assembleias legislativas com a maior parte de parlamentares da esquerda, prefeitos da esquerda. Portanto, vamos limpar esse país, vamos limpar da direita extremista, do bolsonarismo, vamos limpar. Precisamos de pessoas que realmente honram os salários que recebem, não são poucos, não é um salário pequeno, fora as outras regalias inerentes ao cargo. Então eu conclamo muitas pessoas a saírem candidatos, a se filiarem a partidos da esquerda. Vocês, povo, que não toleram essa roubalheira toda, se engajem na política. A política é para todas e todos. Todos temos direito de participar do pleito eleitoral como candidatos e levar nossas opiniões, nossos projetos sociais, democráticos para toda a população. Conscientizá-los que tem que haver uma renovação para melhor no parlamento brasileiro, seja dos municípios, dos estados ou no governo federal e nos governos estaduais e municipais. Não somente eleger Lula, não basta eleger Lula, porque Lula fica refém do Congresso, tem que ficar negociando cargos. Eles querem sempre mais e mais cargos políticos, cargos no governo, querem mais verbas parlamentares. Antes todo o orçamento era controlado pelo governo, depois na época de Temer e de Bolsonaro, o Congresso passou a administrar mais de 50 bilhões de verbas parlamentares, verbas secretas mandadas a bel prazer de cada deputado para seu curral eleitoral, o local onde tem os seus eleitores. Inclusive tem uma tal de emenda PIX, que é a pessoa que não tem que dar justificativa nenhuma para onde esse dinheiro está indo. E são milhões disponibilizados a cada deputado. São mais de 50 bilhões, 60 bilhões. É impossível continuarmos deixando esse Congresso mamar nas tetas do dinheiro público, do governo. Mamar, terem regalias, terem alimentação reembolsada de restaurantes caros, de aluguel de jatinhos, como o Hugo Mota, que pegou um avião para ir no aniversário de Jader Barbalho no Pará, seu cunhado, Hugo Mota, e gastou 110 mil reais de dinheiro público para fretar um jatinho, e isso sozinho, foi sozinho, ele foi o único passageiro. Então é isso, pessoal, não podemos arredar pé dessa luta. Vamos sempre estar engajados nas redes sociais para mostrarmos a nossa força. Não podemos admitir mais erros. O povo brasileiro não pode errar mais, já errou ao tirar a Dilma, ao deixar impeachment a Dilma de forma injusta, cruel, porque ela era inocente, estava fazendo um ótimo segundo governo. Aí entrou o usurpador Michel Temer e depois o Bolsonaro, que acabou de estragar tudo, toda a economia, lançar o povo na miséria, voltar a fome no Brasil, o país cair para a 15ª economia mundial, que era a 8ª na época da Dilma, sexta economia mundial, depois caiu para a posição de número 14, 15, e agora estamos na posição, na 10ª posição, e podemos melhorar mais com Lula em 2 anos e meio de governo dele. Ou seja, o Brasil vai melhorar muito mais. Teremos um dos presidentes do mundo que foi eleito 4 vezes em eleições democráticas. É isso, pessoal. Não abandonemos a militância, a luta continua sempre. Enquanto houver um pobre no Brasil, não podemos admitir mais a pobreza, a miséria no Brasil, com retrocessos econômicos e políticos. É isso aí. E Tarcísio Gomes de Freitas é mais um barra-botas, é mais um pilantra fascista que quer se levantar como presidenciável
como candidato da elite, da Faria Lima. É isso, porque ele é candidato da elite, dos 1%. 99% não querem ele, não querem, porque ele é um fascistinha, um lambe-botas, uma cadelinha de Bolsonaro e do Donald Trump, um vassalo dos Estados Unidos, como é Eduardo Bolsonaro, que inclusive está fazendo campanha para que as indústrias brasileiras, os empresários investam nos Estados Unidos, saiam do Brasil para não pagarem taxas, que vai facilitar. Ele está sendo um garoto de propaganda, ele está agindo contra o Brasil, contra o povo brasileiro, contra os empregos do povo brasileiro. Mais de 140 mil vagas de trabalho, pessoas podem perder o emprego no estado de São Paulo, na indústria do sucroalcooleira, na indústria das laranjas, citricultura, na região de Limeira, do gado de corte, nos frigoríficos. Então é isso, pessoal, é isso. Muita gente, famílias podem ficar sem o seu sustento por causa deles, porque eles não pensam no agronegócio, eles não pensam nos produtores, eles só pensam em si mesmo, eles só pensam em livrar Jair Messias Bolsonaro da cadeia. Eles trabalham, sempre trabalharam, sempre estiveram na política para beneficiar a si próprios, nunca beneficiaram o povo, nunca. Essa é a realidade. Tem gente que ainda não imagina uma pessoa que de sã consciência que ainda se permita a apoiar esses bandidos, esses criminosos, todos os políticos que apoiam o Bolsonaro. Isso é uma aberração, é uma ignorância elevada à potência máxima. Não tem explicações para isso. Pessoas no Brasil continuarem apoiando esses cafajestes, esses vagabundos que ganham o seu roupinho, são sanguessugas do dinheiro do povo brasileiro. Essa é a realidade. Vamos decretar a demissão em 2026 de toda essa politicalha de Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro é vereador, do Tarcísio Gomes de Freitas, do Romeu Zema, do Ronaldo Caiado, do Jorginho Melo, do Ibanez Rocha, todos os governadores, do Ratinho Júnior, todos os bandidos, todos os neoliberais que vendem, que privatizam os estados e querem vender o Brasil, Essa é a realidade. Não querem que o Brasil tenha instituições fortes, governo, um estado soberano, querem que o Brasil seja colônia econômica dos Estados Unidos da América. Então é isso, pessoal, muito obrigado a todos. Vou encerrando esse vídeo estará em meu canal do YouTube, Vivendo a Vida Intensamente, também em uma das minhas páginas do Facebook. Provavelmente vai estar na página da Darley Vanderlei, porque tem as três: Darley Vanderlei, Vanderlei Ferreira, Darley Santos Ferreira Vanderlei. Também estará disponibilizado, compartilhado na minha página do X, no antigo Twitter, LinkedIn, Blue Sky. Muito obrigado a todos neste início de tarde de sábado, meio-dia 16, do dia 12 de julho de 2025. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa tarde de sábado, um bom domingo. E juntos somos mais fortes, unidos. Ninguém solta a mão de ninguém. Vamos juntos, pessoal, fazer essa corrente democrática para que todos e todas continuem sendo felizes. Nos 99% da população sejam felizes, prósperos, dignos, tenham uma vida digna, com Lula na presidência para o seu 4º mandato e elegendo governadores da esquerda em 2026 e um legislativo que realmente trabalhe para o povo. Muito obrigado a todos.